Preciso te atualizar ainda sobre o Corinthians. Quanto é que o Timão fatura com a passagem da NFL pela Neoquímica Arena? Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Corinthians, quanto é que o Timão fatura com mais um jogo disputado na Neoquímica Arena da NFL, você sabe, na última sexta-feira o Los Angeles Chargers enfrentou o Kansas City Chiefs na primeira semana da NFL. E é sempre um jogo ou dois que acontecem fora dos Estados Unidos. Mais uma vez a Neoquímica foi palco dessa partida. Segundo ano consecutivo, lotação quase total, estádio absolutamente cheio, uma grande festa e mais 500 mil dólares livres de impostos ao Corinthians. O Timão fica com 2 milhões e 700 mil reais trazendo para a nossa moeda. É dinheiro importante que ajuda, mas na comparação com outros eventos em São Paulo dá para dizer que não é um suprassumo ou um enorme negócio. Só para lembrar que cada show que o São Paulo realiza, ou melhor, cada show que acontece no Morumbi com o aluguel do São Paulo garante ao tricolor cerca de 4 milhões e 300 mil reais. Ou seja, o Corinthians com 2 milhões e 700 mil ficou com menos dinheiro na comparação com o São Paulo. É bem verdade que os estragos no gramado com o show são maiores do que os estragos no gramado na realização de um jogo da NFL. O único prejuízo que o Corinthians vai ter é com as marcações do futebol americano. A grama precisa ser pintada de outra maneira e até natural que no jogo de quarta-feira entre Corinthians e Atlético Paranaense você ainda veja algumas marcações na grama relacionadas ao futebol americano. Mas o prejuízo ao gramado é muito pequeno em termos de qualidade do gramado. Em relação a shows, especialmente quando há mais de uma apresentação no Morumbi, a gente percebe falhas no gramado, partes em que o gramado fica mais castigado, e isso costuma gerar prejuízo ao São Paulo, que a cada ano precisa renovar totalmente o seu campo. Só para completar, perguntei para o presidente Osmar Stabile se o Timão pode continuar recebendo jogos da NFL. Ele disse que é uma tendência, mas que as negociações ainda estão sendo conduzidas. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem proposta polêmica para patrocínio. A Fatal Model, agência de acompanhantes de luxo, está disposta a colocar dinheiro, e bastante dinheiro, no Timão. O namoro é antigo, desde 2022 que a Fatal Model tenta se associar ao Corinthians. Um dos diretores da empresa é torcedor fanático do Alvinegro e tenta convencer o presidente Osmar Stabile a fazer negócio. Entre outros movimentos, a Fatal Model já se colocou à disposição para ajudar no ano passado na contratação do Paul Pogba, agora a pagamento das dívidas relacionadas a Memphis Depay e também para patrocínio na camisa. Talvez a mais polêmica das ofertas da Fatal Model tenha sido de estampar o seu logo no time feminino. O Stabile reluta com a ideia e pensa os prós e contras. Vale a lembrança de que a Fatal Model já está em outros times de futebol no Brasil, como por exemplo no Vitória, mas recebeu nãos, inclusive do São Paulo. O tricolor tinha no ano passado uma oferta bem acima da realidade do mercado para estampar a marca da Fatal Model em sua camisa, e o São Paulo optou por não levar essa história adiante. Tenho a impressão de que o Corinthians vai pelo mesmo caminho. Há muita preocupação de como é que esse patrocínio seria encarado por torcedores e também pela opinião pública. Então a tendência é que mesmo precisando de bastante dinheiro, o Corinthians não leve essa ideia adiante. Você, na condição de presidente do Corinthians, aceitaria o patrocínio da Fatal Model? Em qual condição? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? Agora de falar sobre o Corinthians, que recebeu a primeira proposta para a mudança dos naming rights do seu estádio. Havia dito para vocês há algum tempo atrás que a partir de setembro a multa rescisória do contrato com a Hypera Pharma, que é responsável pela Neoquímica, cairia. O contrato entre Corinthians e Hypera Pharma tinha uma multa de 180 milhões, a partir de setembro essa multa com impostos gira na casa dos 70 milhões de reais. E é por conta disso e da necessidade de faturar mais com name rights que o Corinthians decidiu buscar no mercado alternativas. A primeira oferta de uma casa de apostas, que não superou ou não chegou perto dos 50 milhões de reais dos 50 milhões de reais por ano que o Corinthians pretende arrecadar para a troca dos seus name rights. Hoje a Neoquímica garante ao Corinthians 15 milhões de reais por temporada. Se o Timão chegar perto dos 50 milhões, haverá acordo. Importante registrar também que o fato de ser uma casa de apostas é um problema, porque o Corinthians, ainda que se acertasse com os name rights, precisaria se desfazer do seu contrato de patrocínio master, e a Esportes da Sorte banca ao Timão 103 milhões de reais por temporada. Das 3 empresas que negociam com o Corinthians a compra dos name rights, 2 são bets,
E a ideia do Osmar Stabile, que é o presidente do Timão, é encontrar uma parceira que não seja casa de apostas, a menos que ela esteja disposta a comprar os name rights e também o patrocínio master. O patrocínio master do Corinthians ficou defasado a partir do acordo entre Flamengo e Betano. Flamengo e Betano numa negociação de 268 milhões de reais por ano contra apenas 103 milhões de reais do Timão. Reportagem do meu amigo Tiago Salazar na Gazeta Esportiva. A Betano, casa de apostas, Betano estuda realizar uma oferta ao Corinthians para adquirir o naming rights da Neoquímica Arena e se tornar também a patrocinadora master do clube, ou seja, a Betano quer comprar o nome do estádio, que hoje pertence à Neoquímica Arena, e também quer patrocinar a camisa do Timão como patrocinadora master. A patrocinadora master hoje é da Esportes da Sorte, que é outra casa de apostas. O clube, o Corinthians, mantém conversas com a Betano e vive expectativas de receber uma oferta milionária em breve. Lembrando que o Corinthians já pediu algo em torno de 700 milhões de reais por 10 anos de contrato para vender o nome do estádio, né? Lembrando também que a multa rescisória com a Neoquímica Arena é de 70 milhões de reais. E a Neoquímica Arena também está, a Neoquímica também está, né, a Hiperfarma também está na concorrência para renovar o contrato com a Arena Corinthians. Então, é isso. A partir do dia 1º de setembro desse ano é que houve a queda no valor da multa rescisória para 70 milhões de reais, o que abriu a possibilidade de uma nova concorrência para o nome do estádio. Mas a questão importante aqui é essa, porque além, no caso da Betano, né? Além do name rights do estádio, que seria de 70 milhões de reais por ano, num contrato de 10 anos, os valores seriam ainda mais altos, porque a Betano ela tem interesse também de fazer um pacote, ou seja, de assumir também a camisa do Corinthians, de patrocinar a camisa do Corinthians, de ser a patrocinadora master da camisa do Corinthians. Lembrando que recentemente a Betano assinou um contrato milionário pelo patrocínio master na camisa do Flamengo. Por 3 anos e 4 meses, né, de contrato, e o Flamengo vai receber 268 milhões de reais por temporada. É uma bala de um patrocínio realmente milionário que o Flamengo fez com a patrocinadora Betano. Não se sabe se os números com o Corinthians serão os mesmos em relação ao patrocínio da camisa. Também existe a informação de que o Corinthians já recebeu uma oferta oficial pelos name rights da Arena Corinthians e recusou esta oferta. Não se sabe, porém, qual é a empresa que fez esta oferta. Os name rights da Neoquímica Arena pertencem à Hiperfarma, né, que é dona da Neoquímica, da marca Neoquímica, desde 2020. E a Hiperfarma, ela paga 300 milhões, o contrato é de 300 milhões de reais, só que por um acordo de 20 anos. E aí, a atual direção do Corinthians entende que este contrato está bem abaixo dos padrões do mercado atual, por isso, a atual direção do Corinthians, através do Osmar Stabile, quer fazer um contrato novo e um contrato de 10 anos por pelo menos 700 milhões de reais. A Hiperfarma também está interessada em manter os direitos nominais da Neoquímica Arena. Então, provavelmente, haverá uma concorrência nesse sentido. É bom para a Neoquímica ter o nome estampado na Arena do Corinthians, né? Qualquer empresa gostaria de ter o nome estampado
dar o nome, batizar o nome do estádio do Corinthians. É um grande negócio, sem dúvida alguma. Agora, quando foi feito o negócio, em 2020, foi feito por um valor, por 300 milhões de reais, por 20 anos de contrato, e esse valor realmente, pelo que se fala, né, pelo que se sabe, está abaixo do mercado. Então o Corinthians está tentando vender um valor muito mais alto e, além disso, o Corinthians está tentando negociar o pacote, ou seja, o nome do estádio e também a camisa do time, né, para quem for o novo patrocinador do Corinthians. Família, então é isso. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas com você, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Um grande abraço para você, tá ligado, rapaziada? Informações atualizadas aí com o Nicola, também com o Ceredo, que trouxe informações sobre o bastidor de uma possível grande patrocinadora que pode pintar aí no Coringão. Já deixa o teu comentário, sua opinião sobre tudo que está sendo falado, combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Segue para mais e vamos que bora, vamos para cima. Fui!